minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Vamos a mais uma mensagem? Para nossa edificação, quero falar com você hoje sobre a visita do apóstolo Paulo em Tessalônica. É muito importante a gente prestar atenção nestas coisas que aconteceram, aqueles novos irmãos e o alívio que eles tiveram da vida eterna, o alívio da eternidade, né? Não sofrimento. Porque você sabe que nos espera, ao partirmos desta vida que nós temos, é o alívio ou é o sofrimento, né? Tem um ditado que fala que a vida que eu estou passando aqui nesse mundo, olha, já é um inferno. Engana. Outros falam, eu estou tão feliz porque para mim eu já estou vivendo no céu. Também ainda não se compara. Nem o sofrimento da vida por vir e nem a felicidade eterna na vida por vir após terminar os nossos dias aqui nessa vida, né? Então, a visita inicial do apóstolo Paulo em Tessalônica foi interrompida pelos judeus, pela perseguição dos judeus. Ele continuou sua viagem passando um tempo em Bereia, Atenas e chegando até Corinto, antes de enviar 2 cartas aos Tessalonicenses, recém-convertido. Lembra que nós podemos ver que era uma igreja nova, né? As expressões de efeito que ele usou na primeira dessa epístola, nós podemos observar que é muito interessante. No capítulo 2, versículo 7, 11 a 17, ajudam os leitores, né, nós como os leitores, a imaginar a sua preocupação e até angústia depois de sair da Macedônia. E nós sabemos que a perseguição era feroz, né? Se perseguiam este apóstolo, o que faria com os novos convertidos? O diabo não dá sossego para a pessoa quando se converte a Deus. Imagina um recém-convertido, como o lado da desobediência, o espírito da maligna vai perseguir para ver se ele fraqueja em algum ponto e volta para o mundão, onde Satanás tem os seus efeitos, né? Até isso lembra bem quando Jesus contou aquela parábola dos 4 tipos de solos, né? O semeador é o mesmo, a semente é a mesma, mas 4 tipos de solos. Ele fala do primeiro solo, que a semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e a levaram com eles. Segundo tipo de solo, caiu sobre um terreno rochoso, que não tinha como ter raiz profundo, nasceu até chegou a germinar. Mas vindo o sol, não tinha raiz profunda, secou e acabou. Segundo, ou terceiro, nós podemos ver que a semente caiu em um lugar até bom. Cresceu, mas os cuidados do mundo, os espinhos, a sufocaram e ela também morreu. Aí ele fala do 4º tipo de solo. 4º tipo de solo é aquele que realmente a semente caiu, germinou e produziu muitos frutos, né? Isso nós podemos observar. Se perseguiam o apóstolo, né, Paulo, o que faria com os novos discípulos, né, os novos convertidos, os novos adeptos da fé em Jesus Cristo? Ele fala do 3, do 1 ao 5. Imagina a preocupação do apóstolo. É bom a gente pensar sempre nessas coisas, né? De fato, os novos cristãos, né, os novos convertidos a Cristo, os de Tessalônica, foram atribulados. Sem dúvida. Então, você que ainda não se converteu a Cristo, lembre bem, ao converter-se a Cristo, vai vir vários tipos de perseguição e tentação para você voltar para onde você estava no mundo. E se você já é um convertido, lembra que estas perseguições nos traz também um outro ponto positivo, nos traz a possibilidade de crescer e manter fiel e firme ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala dessa perseguição no capítulo 1 do versículo 4 da 2ª carta. Ele fala que a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todos as vossas perseguições e nas
tribulações que suportais. Então eles tinham também realmente uma perseguição que atrapalhava eles, né? Mas o que eles conseguiram enxergar é o alívio da eternidade. Porque o sofrimento deste mundo não se compara com a eterna glória que nós temos junto ao Pai, né? Podemos observar isso. Viviam sob ameaça de perseguição e até de morte, mas essa circunstância não tiraram a confiança desses novos irmãos de Tessalônica, uma cidade importante naquela época. Uma das principais mensagens do Evangelho que Paulo pregava aos Tessalônicos foi a esperança, né, das pessoas que obedecem ao Senhor com uma perspectiva eterna. Vamos compreender isso. Então ele pregava e prega para nós também hoje a esperança de uma perspectiva de viver uma eternidade ao lado do Pai. Uma eternidade cuja o caminho que nós vamos passar é Cristo. E precisamos entrar nesse caminho hoje, como os de Tessalônica, nessa segunda carta. Então as perseguições ajudaram eles a manter firme o caminho. Lembra que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então se você quer chegar aos céus, olha para Cristo. Olha, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E uma vez que você está olhando para Cristo, vamos lembrar que você está olhando para Cristo, mas observando os passos e os seus ensinos para termos uma vida daquela que realmente vale a pena viver, né? Eterna. Como o próprio Senhor Jesus havia falado, né? Nós podemos observar em Mateus capítulo 10, 28, não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O Deus Pai Todo-Poderoso. Se nós não estamos com Ele, nós estamos contra Ele. Foi por isso que Jesus falou isso para nós em Mateus capítulo 10, versículo 28. Nós devemos temer o único, que é Deus. Ou vamos estar com Ele, ou vamos estar contra Ele. E quem está contra Ele, infelizmente, não tem a esperança, porque jogou fora toda a oportunidade, né? Isso é bom a gente estar olhando essas coisas para a gente não esquecer da nossa caminhada juntamente com Cristo, né? Esta atitude define a perfeição ou perfeitamente a rejeição das atitudes materialistas que dominam o pensamento de muitas pessoas. Paulo ensinou a importância de se desprender de todas as coisas materiais, até a própria vida neste mundo, para alcançar a vida eterna. Lembra que Jesus falou? Quem ama mais a sua vida não é digno de mim. Quem ama mais seu pai, sua mãe, seu irmão, mulher, filhos, não é digno de mim. Então, em primeiro lugar, deve estar o Senhor em nossas vidas. Estas outras coisas que ele falou, nós vamos poder fazer muito melhor para os nossos pais, para os nossos filhos, para a nossa esposa e daí por diante. Até para a nossa própria vida. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu faço muito mais pela minha própria vida, porque eu vou cuidar melhor dela, porque ela pertence a Deus, aquele que realmente deu a vida por todos nós, né? Importante observar estas coisas. O fim da caminhada terrestre, da nossa caminhada, seja pela morte ou pela prometida volta do Senhor Jesus, vai nos trazer o alívio a todos, mas os fiéis, a todos os fiéis. Então, ou a nossa morte, ou a volta de Cristo. Uma destas duas coisas vai acontecer na minha vida e na sua. Preste atenção nisso. Ou nós vamos partir antes da volta de Cristo, ou Jesus vai voltar, nós ainda vamos estar vivos. E aí seremos transformados e para encontrar com o Senhor nos ares, porque Jesus não vai colocar os pés nessa terra novamente. Foi uma vez por todos, né? Nós podemos observar isso. Ele fala na segunda carta que está mostrando, no versículo 7 do capítulo 1,
E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os seus anjos do seu poder. Então Jesus vai fazer isso, manifestar. Ele vai manifestar um dia. E essa manifestação tem dois lados. Um lado fabuloso, um lado maravilhoso, que é aqueles que aguardam a fé, guardaram no coração a fé, mas para aqueles que querem distância da fé, que realmente nos salvam, vai ser triste e muito triste, né? Podemos observar isso. Ele falou isso no capítulo 1, no versículo 7, dessa segunda carta aos Tessalônicos. Estas pessoas aprenderam a amar a verdade, né? Nós podemos observar isso no versículo 10, e esperar e amar a vida, né? A vinda de Jesus. Amando a vida de Jesus, nós vamos estar amando a sua vinda, que é a coisa mais importante, né? Ele fala em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, pessoas, entretantas, nas preocupações desta vida, jamais entenderiam a alegria e a tranquilidade de homens e mulheres que abriram mão de tudo, inclusive da própria vida, para servir a Deus. Abriram mão, dedicam a sua vida a Deus. Cuida das suas obrigações aqui nessa vida, cuida dos filhos, marido cuida da esposa, a esposa cuida do marido. Mas o foco principal é o Senhor Jesus, aquele que derramou seu sangue para nos dar vida e vida eterna. Esse é o ponto principal, né? Mas as pessoas que mantêm seu foco material nas coisas desta vida, que resistem à mensagem do Evangelho, e nós sabemos que tem muitas pessoas vivendo assim, né? Que resistem mesmo às palavras do Evangelho e não querem saber do Evangelho. Por quê? O Evangelho significa mudança de vida, boa nova que chegou para mudar o nosso destino. Todos nós, o nosso destino seria a morte e condenação eterna, porque somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Lembre sempre disso. Mas Deus, na sua rica e infinita misericórdia, ele se fez carne na pessoa do Filho para derramar o seu sangue como sacrifício perfeito para nos tirar da condenação, do lamaçal do pecado. Senhor, muito obrigado por isso que o Senhor tem feito em minha vida e na vida de muitas pessoas. Espero que você seja uma destas pessoas que entendeu o ponto principal do Evangelho. Por quê? Se você não entendeu o ponto principal do Evangelho, você não vai querer servir a Ele. E aí, essa pessoa não vai compartilhar a mesma esperança, a mesma fé, a mesma esperança da vida eterna, né? A vinda do Senhor Jesus Cristo. Não vai querer compartilhar isso com outra pessoa, porque não tem na sua própria vida. É triste, mas essa é a verdade, né? Para ter o alívio, né? Jesus vai voltar, né? Vai dar a vida, trazer a vida eterna, para o alívio dos seus servos. Na ocasião certa, Jesus vai estar fazendo isso. Mas, e as pessoas que não aceitam? Tem do outro lado, em vez de alívio, vai ter horror na eternidade, na condenação eterna. E ele fala isso nessa mesma segunda carta. E eu gostaria que você prestasse bem atenção no capítulo 1 da segunda carta, o versículo 8 e 9. Estas pessoas que ele colocou aqui não têm a esperança na eternidade. Olha o que ele diz: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Eu não gostaria de estar esse dia enfrentando essas dificuldades. E acho que você pensa como eu. Você também não gostaria. Mas se você ainda não está do lado de Cristo, faça isso o mais rápido possível, porque você não sabe o dia de amanhã. Porque a nossa eternidade está à nossa frente, esperando a gente chegar daqui, né? Podemos observar isso, que ninguém é obrigado a estar com Deus
na eternidade. Ninguém. É por amor. Deus não obriga ninguém a estar com ele na eternidade e nem na condenação da eternidade. Deus não está obrigando ninguém. Ele deu o livre-arbítrio para mim e para você. Nós podemos escolher. Eu quero estar com Deus na eternidade. Ou eu não quero saber de Deus. Aí o que me espera é o sofrimento, o horror da eternidade. Você vai pagar o preço para ver tudo isso? Ou é melhor agora colocar a sua vida no caminho e observar os ensinos de Jesus, como esses novos convertidos de Tessalônica, em meio a renegar coisas que é da carne ou sofrimento, eles decidiram estar com Deus e seguir Jesus, né? Nós podemos observar isso, né? Pois bem, o capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele enfatiza as orações, né? As orações de Paulo a favor dos Tessalônica. Lembra que Paulo está sempre orando. Ele deseja que as vidas deles servissem para glorificar ao Senhor. Será que é só os Tessalônica? Não. Deus deseja que as nossas vidas que Ele nos deu, essa vida que nós temos aqui, que nós temos alegria com essa vida, nos alimentamos, nos divertimos, mas Ele fez essa vida para a gente glorificar o nome dEle. Mas para glorificar o nome dEle, nós precisamos saber como Ele tem nos instruído para a glória chegar até Ele mesmo, como aroma suave do sacrifício que parte do nosso corpo até o seu trono sagrado. Ele diz isso no capítulo 1. Capítulo 2 responde uma tendência de acreditar que essa vida, ou essa vinda do Senhor viria logo, né? Eles imaginam que viria logo. Paulo incentiva a perseverança, a dedicação dos cristãos, mostrando que Jesus não voltaria antes de haver uma apostasia por parte de pessoas, né, que preferem o engano e não amam a verdade. Capítulo 2 ele fala isso. Deus deixou a operação do erro para que aqueles que amam a Deus darem crédito à verdade. Mas, infelizmente, muitas pessoas continuam amando o erro, apostasia, e não aceita o que Jesus tem feito. Capítulo 2 ele está mencionando isso aí. Capítulo 3 estende o ensinamento da primeira epístola, especialmente de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 14, com orientações sobre a necessidade de se afastar de irmãos que permanecem no pecado, rejeitando a mensagem do evangelho nas suas vidas, né, desordenadamente. Ele fala até de pessoas que deixaram de trabalhar, pessoas que queriam viver às custas de outros irmãos ou às custas de igreja. Até hoje tem muito disso. Pessoas chegam num grupo querendo realmente levar salário, querendo levar comida. Paulo falou, não, trabalhe. Se necessário, ajude outras pessoas com as próprias mãos. Mas cuidado com estas pessoas que não querem obedecer à verdade, mas querem aproveitar dos discípulos. Os discípulos de Jesus não são bobos, não são robôs. Deve estar identificando tudo isso para não pecar. Desde aquela época, tinha muitos que aproximavam do grupo religioso para aproveitar. É uma falsa conversão. E Paulo fala, sai fora de tudo isso, né? Pois bem, a mensagem de Paulo não foi o ensinamento que muitos pregam nos dias atuais, nos dias de hoje. Ele não incentivou a busca de conforto e bens nesta vida. Paulo ensinou os Tessalonicenses, né, aqueles primeiros irmãos, aquela congregação nova, nos ensina, né, também a esquecer das coisas desta vida e focalizar, ter o foco principal, a vida eterna na presença do Senhor. Esse é o ponto principal. Então nós vamos cuidar das nossas obrigações, mas o nosso objetivo maior é continuar caminhando para a eternidade e o nosso foco é Cristo. Então temos que pisar as suas pisadas, obedecer os seus ensinos, para a gente poder chegar lá um dia. Que Deus nos abençoe e nos ajude realmente a dizer não para muitas coisas que vêm nos atrapalhar para a vida eterna, mas podemos dizer sim para as coisas que vão nos ajudar a caminhada. Se você já é inscrito em nossa página, continue sendo bem-vindo.
Continue sendo mensageiro do Senhor. Envie para quem você quiser. Pode assar a mensagem que realmente vai encaixar melhor na vida de um familiar ou de uma família. E se você ainda não é inscrito, fique à vontade para se inscrever e assim, cada vez que eu estiver postando novos vídeos, você vai ser notificado. Não esqueça de ativar o sininho para você ser contemplado com novas mensagens. Que Deus nos abençoe e nos ajude essa caminhada para a vida eterna.